Olá, meu nome é Paulo Sugiyama e estamos aqui para trabalhar a matéria de Matemática e suas tecnologias no Enem. Mais precisamente nessa aula nós vamos ver a competência 2, tá certo? E com isso nós vamos ver alguns conteúdos importantes que são cobrados no Enem. Não é cobrado todo o conteúdo envolvendo essa matéria. Existem pormenores, é claro, mas os principais pontos que vão ser cobrados vocês estão vendo agora nesta aula. Competência 7, vamos estudar agora um ponto muito importante que é compreender o significado de probabilidade. E para entender melhor o que isso representa, dizemos assim: probabilidade, chance de se obter determinado resultado, sendo expressa em porcentagem, decimal ou fração. Para compreender o que acontece nisso, que representa a chance, vamos pegar um fenômeno aleatório, no lançamento de um dado perfeito. Olha, nós não podemos dizer qual é o resultado que vai surgir na hora que fazemos o lançamento, mas nós podemos dizer qual é a chance de dar um determinado resultado. Tá ok? Isso se chama exatamente cálculo de probabilidade. Aquilo que pode ocorrer e qual é a chance disso ocorrer. Então, para entender o que representa, aonde e como vamos fazer o cálculo de probabilidade, nós temos algumas regrinhas. Qual a probabilidade de se obter o número 4 no lançamento de um dado perfeito? Então, o que nós devemos lembrar é que no dado perfeito, a chance de resultar o 1, resultar o 2, resultar o 3, resultar o 4, resultar o 5 e resultar o 6 é a mesma, tá certo? Então, nós teríamos aí expressando qual é a chance de obter o número 4. Então, nós podemos dizer assim que, como é um exemplo bem simplesinho, a chance de obter o número 4 é uma chance em 6 resultados possíveis. E é exatamente esse conceito que nós devemos lembrar. Quando trabalhamos com a parte de probabilidade, vamos lembrar, espaço amostral S é o total de resultados possíveis de ocorrer. Todos os resultados possíveis de ocorrer, tá ok? O que dizemos evento A, um subconjunto qualquer de S. Qual é a chance de ocorrer esse subconjunto? Então, probabilidade do evento A. Indicamos como P e A dentro de parênteses. Probabilidade do evento A é o número de casos favoráveis a A dividido pelo número total de possibilidades S. Para entender como vamos trabalhar a probabilidade, então vamos pegar um exemplo mais complexo. No lançamento de 2 dados perfeitos, nós temos, então vamos lembrar e trabalhar a parte de análise combinatória. Nós temos o seguinte: o espaço amostral S, todos os resultados possíveis de ocorrer. Então, nós podemos pegar e representar a árvore das possibilidades, que são todos os resultados. Mas como vimos na parte de análise combinatória, nós podemos calcular o total de possibilidades, que no caso de probabilidade é o que vai interessar, não a descrição. Mas para vocês entenderem e relembrar qual é a descrição, nós poderíamos obter o par ordenado 1, 1 no primeiro dado, 1 no segundo, 1, 2, 1, 3 e assim sucessivamente, tá ok? Isso é a descrição da parte de possibilidades, a árvore das possibilidades. Então poderíamos ter também 2, 1, 2, 2 e assim por diante. Muitas vezes ficaria inviável escrever todas as possibilidades, por isso nós devemos lembrar das regras de cálculo de possibilidades, análise combinatória. E a regra mais simplesinha, que é regra do produto. No primeiro dado, nós podemos dizer, olha,
O espaço amostral será dado pelo seguinte produto. No primeiro dado, podemos ter 6 resultados possíveis. E no segundo dado, novamente 6 resultados possíveis. 6 vezes 6, 36 pares possíveis. Tá ok? Então, 6 vezes 6 pares. Nós iríamos obter aqui 36 pares possíveis. Esse seria o resultado do espaço amostral. Tá ok? Agora nós vamos em seguida trabalhar como obter parte desses resultados possíveis. Qual é a chance de obter parte desses resultados? Tá ok? Então, como vimos, nós temos ali no lançamento de 2 dados perfeitos. O total de possibilidades que nós podemos obter seria 6 possibilidades no primeiro dado, vezes 6 no segundo. Então, 36 pares de resultados possíveis. Agora vamos trabalhar exatamente aquilo que representa a probabilidade. A probabilidade, não devemos esquecer, é o número de casos possíveis sobre o número total de possibilidades. Então vamos ver aqui o cálculo. Qual a probabilidade de se obter soma 7 nas faces voltadas para cima quando do lançamento dos 2 dados? Então vamos ver quantas vezes ocorre a soma 7 no lançamento dos 2 dados. Então vamos montar a árvore das possibilidades dessa situação, desse evento. Então nós teríamos, para resultar soma 7, poderia ser 1 no primeiro dado e 6 no segundo. Poderia ser o inverso, 6 no primeiro e 1 no segundo. Já seria uma outra possibilidade do evento. Vejamos, não podemos perder de vista. Nós queremos saber o evento soma 7. Então nós estamos observando aqui quando é que é possível dar soma 7. Novamente, 2, 5, 5, 2. Tá certo? Ainda poderíamos ter para resultar soma 7, o quê? 4, vamos colocar na ordem, 3, 4 e o quê? 4, 3. Tá certo? Então, para resultar soma 7, quantos são os resultados possíveis? Olha, se colocarmos aqui outra ordem, nós vamos perceber que são somente essas as possibilidades. Então, nós temos aqui um total de 6 resultados possíveis para soma 7. Então, o que devemos lembrar? Vamos calcular a probabilidade. A probabilidade é o número de casos favoráveis, 6, sobre o número total de possibilidades, que são 36 pares possíveis. Então, vamos obter 6 sobre 36, simplificado, 1/6. Então, a probabilidade de obter soma 7, quando do lançamento dos 2 dados perfeitos, seria 1/6. Tá ok essa informação? Então, veja bem, olha, podemos ver outros casos, por exemplo, de soma 5, soma 4, qual é a chance de obter esses resultados? E nós vamos perceber que soma 7 dá a maior quantidade de possibilidades, 6 possibilidades de soma 7. Tá ok isso? Agora, vamos para a outra probabilidade. Qual a probabilidade de se obter soma menor que 13? Olha que interessante. Soma menor que 13 significa que nos 2 dados nós devemos ter somando um resultado menor que 13. Mas se observarmos, a maior soma possível seria 6 e 6, 12. Soma 13, qualquer resultado daria soma menor do que 13. Então dizemos aqui que é a probabilidade do próprio espaço amostral. Tá ok? Devido a isso, nós temos que o resultado dá 1. É 100% de possibilidade. 36 sobre 36, 100%. Agora vamos dar uma olhada em outra informação. Qual a probabilidade de se obter soma 14? Opa, vamos dar uma interpretada.
O maior número que nós podemos obter num dado é 6, no outro dado é 6. O máximo possível é soma 12, mas ele quer saber a probabilidade de soma 14. Olha, nós não temos possibilidade nenhuma de soma 14, então dizemos que é a probabilidade do conjunto vazio. Então a probabilidade de dar soma 14 igual a 0. Tá ok essa informação? A probabilidade do vazio é 0. Não vai haver soma 14. Finalmente, para entender como trabalhamos de uma forma geral a probabilidade, qual a probabilidade de não obter soma 7? Então, olha, quando observamos aqui no item A, qual a probabilidade de se obter soma 7? Nós temos aqui 6 casos possíveis de soma 7. Então, de não obter soma 7, os casos possíveis de não obter soma 7 são 30. Então, olha, o total de resultados de soma não 7, 30 dentro de um total de 36. Isso vai me dar 5/6. Tá ok essa informação? Então, esses exemplos foram colocados com o intuito de vocês observarem que o valor da probabilidade varia de 0 até 1. 0 quando o evento é dito impossível, tá certo? Então, olha, quando dizemos que esse evento aqui nunca irá ocorrer, nós dizemos o evento impossível. Quando temos que a probabilidade dá igual a 1, dizemos que é o evento certo, 100% de certeza que vai resultar isso. E quando nós temos esse valor de não obter soma 7, dizemos que é o complemento de obter soma 7. Então vamos lembrar assim, ó, o valor da probabilidade é sempre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Dizemos então que a probabilidade varia de 0 até 1. A probabilidade de um evento mais o seu complementar em relação ao total de resultados, a soma desses dois valores é igual a 1. Por quê? Vamos dar uma olhada no exemplo A. Probabilidade de resultar soma 7, 1/6. Probabilidade de não obter soma 7, 5/6. 1/6 mais 5/6 igual a 1. E vamos lembrar então, firmando novamente, probabilidade do evento impossível, 0. Probabilidade do evento certo, igual a 1. Então agora nós vamos trabalhar alguns casos de probabilidade. Vocês verificarem como são feitos esses cálculos. E guardando a informação que o total de possibilidades de um evento dividido pelo total de possibilidades do espaço amostral vai me dar a chance de de obter um determinado resultado. Tá ok isso? Essa é a informação geral. Então, com isso, vamos ver a sequência em seguida de probabilidade. Então vamos ver alguns exercícios que envolvem a parte de probabilidades. E para entender, não vamos esquecer das regras de análise combinatória. Muitas vezes na resolução de exercício de probabilidade, vamos utilizar a regra do produto, de arranjo simples, permutações com repetição e combinações simples. Então vamos trabalhar esses dois exemplos para vocês entenderem como é que relacionam os elementos então. Então vamos dar uma olhada assim, ó. Um grupo de 3 rapazes e 2 moças estão numa fila. Qual a probabilidade de se ter uma fila com rapazes e moças separadas? Tá certo? Ou seja, devemos entender que aí nós temos pessoas, rapazes e moças alternados. Tá ok isso? Então nós temos um rapaz, depois uma moça, um rapaz, depois uma moça e novamente um rapaz. Tá ok isso? Porque nós temos os rapazes separados e as moças separadas. Então vamos dar uma olhada de como vai ser trabalhado. E nesse tipo de exercício nós devemos lembrar o total de filas possíveis. Então,
nós devemos lembrar da parte de análise combinatória. Como nós temos 5 pessoas numa fila, nós vamos alternar a posição dessas 5 pessoas. Então nós teríamos aqui como espaço amostral permutação de 5 pessoas, tá ok? Isso nos daria, então olha só o que é que vocês teriam. 5 fatorial como sendo o total de possibilidades, ou seja, o espaço amostral. Agora nós teríamos o seguinte: quantas filas diferentes nós teríamos tendo rapazes e moças alternados, separados? As moças separadas dos rapazes e os rapazes separados entre si. Então nós teríamos o seguinte: veremos usar a parte de análise combinatória. E essa possibilidade seria a seguinte: teria um rapaz, uma moça, um rapaz, uma moça e novamente um rapaz. Para que as moças e os rapazes estejam separados, nós teríamos essa condição, tá ok isso? Nós não podemos ter 2 rapazes juntos ou 2 moças juntas. Então, a forma como estaria distribuído seria dessa forma. Agora, todas as filas possíveis, permutação de 3 rapazes vezes permutação de 2 moças, tá ok isso? Então isso daria o total de filas possíveis, tendo alternância de moças e rapazes. Conclusão: quando queremos calcular a probabilidade será igual ao número de casos favoráveis, tá certo? Que seria P3 vezes P2 sobre P5. Agora devemos lembrar, não esquecer, que fazer o cálculo de P5, que é 5 fatorial, daria 120 como resultado final. Olha, é uma conta simplesinha, né? Vamos lembrar que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado final 120. Então nós teríamos aqui 120 como sendo P5 e nós teríamos ali P3 vezes P2 daria 6 vezes 2. 12 possibilidades. Então, a probabilidade de ter uma fila, ou seja, a alternância entre moças e rapazes, seria 12 em 120, simplificando isso, 1/10. Ou ainda, se quiser, 10%. Tá ok? Então essa é uma informação. Outro exemplo de cálculo de probabilidade são casos simples que nós estamos vendo. Como calcular a probabilidade? Numa urna temos 4 bolas brancas, 3 vermelhas e 3 azuis. Qual a probabilidade de? Então agora, na urna nós temos um total de 10 bolas. Vamos retirar uma bola. Qual é a probabilidade dessa bola ser branca? Então nunca devemos perder de vista qual é o conceito da probabilidade. O número de casos possíveis sobre o número total de possibilidades. Então a probabilidade será dada da seguinte forma: quantas bolas brancas temos na urna? 4 bolas brancas. Dentro de um total de quantas bolas? Dentro de um total de 10 bolas. Então nós temos 4 possibilidades de bola branca dentro de um total de bolas 10. Simplificando essa conta, teríamos então 2/5, ou ainda, se quiser, equivalente a quantos por cento? Tá certo? Então 40%. Mas vocês devem lembrar assim, ó, podemos expressar a probabilidade em forma de fração, número decimal ou porcentagem. Então, 2/5 é a probabilidade de retirar uma bola branca. 4 chances dentro de um total de 10 bolas. E vamos ver agora um exemplo bem simplesinho, que é consequência de entender o que está sendo proposto. Retirar a segunda bola azul, sabendo que a primeira branca foi retida. Então, na urna, temos 10 bolas. Vamos retirar a primeira bola e sabemos que ela é branca. Sobraram então agora na urna um total de quantas bolas? Sobraram 9 bolas. E desse total, quantas bolas são azuis? 3 dentro de 9.
Então a probabilidade vai ser igual a 3 bolas azuis dentro de um total de bolas que agora são 9, tá certo? Foi retirada a primeira branca e ela foi retida. Então agora sobraram 9 bolas. Dentre essas 9 bolas nós temos 3 azuis. Então 3 sobre 9 igual a 1/3. Pronto. Então esse daqui são alguns modelos simples de cálculo de probabilidade. Tá ok? Então vamos dar uma olhada agora num outro caso de como obter a probabilidade usando esse conceito. Vamos olhar assim, ó. Retirar a segunda bola azul sabendo que a primeira foi branca e ela foi retida. Então, retirando a primeira bola branca, sobraram na urna exatamente 9 bolas, dentre as quais 3 são azuis. Então, nós temos o seguinte: a probabilidade agora de retirar a segunda azul são 3 chances dentro de um total de 9, ou seja, 1/3. Então devemos lembrar, agora na urna, desde que foi retirada a primeira branca, sobraram 9 bolas. Dentre essas 9 bolas, temos 3 que são azuis. 3 dentro de 9, portanto 1/3 a probabilidade de retirar a segunda azul. Tá ok? Vamos estudar agora um outro tipo de probabilidade que significa probabilidade da união de eventos. Então, quando temos 2 eventos interligados, e aí vamos dizer assim que nós estamos pegando a probabilidade da união. Para compreender melhor isso, vamos ver um probleminha de lógica de conjuntos. Numa turma de 40 alunos, temos que 25 gostam de rock, 20 gostam de MPB e 5 não gostam desses gêneros musicais. Vamos dar uma examinada primeiro nessa parte do texto. Olha, o total de alunos são 40, mas nós temos que 25 gostam de rock, 20 gostam de MPB e 5 não gostam desses gêneros musicais. Se somarmos essas quantidades, 20, 25 e 5, nós iremos obter 50, mas o total de alunos são 40 alunos. Então esse tipo de problema é um probleminha de lógica que nós devemos examinar. Olha só, vamos pegar e designar através de diagramas como podemos fazer a distribuição desses números de alunos. Nós teremos assim, número de alunos que gostam de rock e número de alunos que gostam de MPB. Tá ok isso? Agora vamos dar uma olhada nessa informação. Nós temos que o total de alunos são 40. 5 não gostam desses gêneros musicais. Então eles formam um conjunto à parte, esses 5 alunos. E aí, para vocês entenderem qual é a diferença, nós temos aqui o diagrama se interpondo. Existe uma parte comum entre os dois conjuntos. O motivo de ter essa parte comum é que nós temos alunos que gostam tanto de rock como MPB. E como vamos calcular essa quantidade? Vamos trabalhar dessa forma. Temos aqui 40 menos os 5 que não gostam desses gêneros musicais. Sobraram 35. Mas somando 20 com 25, teríamos um total dos alunos que gostam de rock 25, que gostam de MPB 20, perfazendo 45. Mas nós devemos ter aqui dentro desse diagrama 35 alunos, tá ok? Então nós vamos fazer a diferença de 45 menos 35, o que representa dizer que nós temos 10 alunos que gostam das duas modalidades musicais, dos dois gêneros musicais. Então agora vamos fazer a distribuição. Olha, o total de alunos que gostam de rock são 25 alunos, mas já temos aqui disposto dentro do círculo de rock 10, então nós temos mais 15 que gostam de rock. Em contrapartida, que gostam de MPB, o total são 20 alunos. Como já temos 10, então falta mais 10 alunos. Olha, perceba o seguinte, quando somamos 15
com 10 e 10, obtemos os 35 alunos que gostam desses gêneros musicais. Mais os 5 que não gostam desses gêneros, perfazendo então um total de 40 alunos. Agora, é importante vocês entenderem o que significa fazer o cálculo da probabilidade da união. Então vamos dar uma olhada da seguinte forma. Para entender o esquema, qual é a probabilidade de escolhido um aluno ao acaso, esse aluno gostar somente de rock? Então, pelo diagrama, e aqui está o auxílio que o diagrama fornece. Pelo diagrama, nós teríamos a seguinte informação. Dentro dos alunos que gostam de rock, nós temos 25 alunos. Mas aqueles que gostam somente de rock, 15. Pois esses 10 gostam tanto de rock como de MPB. Como a pergunta é quantos alunos são que gostam somente de rock, temos a probabilidade 15 sobre o total de alunos, 40. Tá certo? Simplificando aqui por 5, iremos obter 3/8. Então, a probabilidade de escolhido um aluno ao acaso ele gostar somente de rock, 3/8. Vamos dar uma olhada num outro exemplo. Os alunos que gostam de rock e MPB. Então, eles devem gostar tanto de rock como MPB. São esses 10 alunos. Vamos observar então que o significado da palavra E é intersecção. Tá ok isso? Eu quero saber a parte comum dos alunos que gostam de rock e MPB. Probabilidade 10 dentro de um total de 40. Então nós teremos aqui simplificado 1/4. Tá ok? É fácil de fazer o cálculo da probabilidade desde que se entenda como é que está relacionado os elementos. Agora, a importância da probabilidade da união. Então, quando vamos dar uma olhada na probabilidade de rock ou MPB, a palavra ou significa exatamente união. Aquilo que nós temos dentro de rock ou MPB. Então não devemos esquecer que a união seria os 15 alunos que gostam somente de rock, 10 que gostam das duas modalidades e 10 que gostam só de MPB. A probabilidade da união seria esse total dentro dos 40 alunos. Então nós teríamos aqui probabilidade da união, 35 dentro dos 40 alunos. E aí vamos simplificar e obtemos então quanto? 7 sobre 8. 7/8 então é a probabilidade da união. Agora não devemos esquecer que essa probabilidade obedece à seguinte informação. A probabilidade de A união com B de dois conjuntos é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B. Tá ok? Isso é o que dizemos quando queremos obter a probabilidade e não temos condição de montar o diagrama. Então nós podemos usar essa expressão que equivale exatamente à descrição feita em cima desse diagrama. Então é importante vocês lembrarem que essa probabilidade da união será expressa através dessa informação. Tá ok isso? Então, quando trabalhamos com a probabilidade, devemos lembrar o que significa ou, que é a união, e que representa a intersecção. Tá ok? Então, encerramos com isso a nossa aula referente à parte de competência 2 de matemática e suas tecnologias do Enem. Qualquer dúvidas ou sugestões, então entre em contato conosco através do link que estará disponível. Muito obrigado.